Olá pessoal, meu nome é Thales, sou aqui da Maio Marketing. A Maio é uma empresa especialista em serviços de marketing, com muito foco em tecnologia e implementação de automação de marketing. Nós somos parceiros da Oracle aí já há um bom tempo, de implementação das soluções de marketing cloud da Oracle. Até por isso a gente tem aqui o Breno, que vai participar com a gente desse webinar sobre inteligência artificial e marketing, como esses dois cenários conversam. Então, eu vou deixar eles se apresentarem. A gente tem aqui o professor Marcos e o Breno Comim, que é responsável de alianças de Big Data Analytics, né, Breno? E o professor Marcos, da UFMG, de estatística da UFMG. Aí eu acho que cada um pode se apresentar rapidamente para a gente começar esse bate-papo. Tá ótimo, Thales. Bom, eu trabalho aqui na Oracle, como o Thales já disse. Primeiramente, vou só colocar um adendo aqui, que apesar de estar envolvido diretamente com soluções de analytics, inteligência artificial, eu não falo em nome da empresa da Oracle, eu vou expressar aqui minha visão pessoal sobre o assunto, e o meu papel é trabalhar com outras empresas, né, com parceiros da Oracle, que atuam nesses campos de tecnologia. Então, eu auxilio todos esses parceiros no dia a dia. A Maio Marketing é um deles. E, bom, acho que vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial hoje, né? Bom, eu queria agradecer o convite. Eu estou participando também em nome da UFMG. Meu nome é Marcos Pratos, como o Pratos falou. E aí eu estou trazendo uma visão mais acadêmica do problema, dos desafios que eu encontro. Eu acho que é uma maneira de enriquecer a conversa. Talvez eu não tenha uma formação tão voltada para o mercado, mas vou tentar dar minha contribuição aqui da melhor maneira possível. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem para a gente, que os clientes, as pessoas do nosso meio, elas fazem, o que é inteligência artificial, né? Muito se falam, muito se especula, né, na ficção, na televisão, mas na prática, o que é inteligência artificial para vocês? Onde a gente está agora com a inteligência artificial e para onde a gente está caminhando aí? Vamos lá. Posso começar, Breno? Pode. Pode sim. Eu vejo a inteligência artificial. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, contextualizar como é que eu entendo. Para mim, ela surgiu, a inteligência artificial que a gente tem hoje já tem uns 50, 60 anos, lá na Segunda Guerra. E evoluiu bastante na década de 90, quando surgiu o contexto que a gente tem hoje, que eu vou tentar falar, que é a minha visão. Então, basicamente, o contexto de inteligência artificial hoje é uma máquina que tenta imitar o comportamento humano, essa é a ideia, mas o que ela faz é automatizar a tomada de decisões, basicamente hoje com um grande volume de bancos que a gente tem. Então, a gente tem muitos dados, muitas fontes de dados. Então, essas máquinas aprendem um processo e, através desse aprendizado, que seria essa inteligência artificial, ela vai aprendendo de acordo com a informação que ela vai adquirindo, ela toma uma decisão e ela consegue analisar um volume gigantesco de dados num curto intervalo de tempo. Eu vejo assim que essa é a grande contribuição, principalmente. Então, não é aquela inteligência artificial de filmes, etc., que um robô aprende, sai andando e tem sentimentos. Não é esse o foco, né? O foco é pegar um problema e fazer com que a máquina consiga resolver por um volume enorme de dados num curto período de tempo. E personalizar isso. Isso pode ser feito também através de inteligência artificial. Legal. Bom, eu concordo com o que o Marcos falou. Realmente, o que nós temos hoje de inteligência artificial são códigos de computador, né? São programas que são escritos para reproduzir um pensamento, um tipo de raciocínio que um ser humano teria. E eu reforço bastante esse ponto, que as inteligências artificiais que são construídas e treinadas hoje em dia, elas são feitas para exercer uma função. Então, não existe uma inteligência artificial universal que resolve todos os nossos problemas e que é mais avançada do que nosso próprio raciocínio. Nós temos, por exemplo, uma inteligência artificial que é capaz de jogar xadrez, por exemplo, ou então perceber um padrão de consumo dentro de alguns clientes. Então,
São códigos de computadores, são programas que são feitos com uma função muito específica. E a partir disso, né, com base em diversos dados, em todo um histórico, em toda a base estatística que ela consegue reconhecer, ela pode tomar decisões e indicar melhores opções para serem realizadas, né, melhores ações. É isso aí. Sim. Bom, o próximo tópico aqui, agora que a gente já contextualizou um pouquinho sobre a inteligência artificial, a ideia é a gente entrar em algumas situações práticas, né? Tanto de mercado quanto de marketing. Aí, assim, alguns exemplos que eu tenho, que eu posso levantar, no mercado a gente vê muita inteligência artificial na indústria, a gente vê muitas sessões. Eu vejo a inteligência artificial, como vocês explicaram aí, como uma forma de tomar decisões mais rápidas, aí mais o objetivo da inteligência artificial. Então, na indústria, cada segundo pode mudar muito no resultado. Então, a gente já viu alguns exemplos, por exemplo, de utilizar a inteligência artificial para medir a qualidade de entrega no final da linha de produção. Então, a inteligência artificial já consegue determinar se um produto vai dar defeito ou não no final da linha de produção. Então, isso garante uma qualidade de entrega muito mais inteligente. E aí eu acho que vocês podem trazer alguns exemplos aí que vocês conhecem. Eu vou entrar nessa conversa porque, de novo, pelo lado acadêmico, eu não tenho uma vivência de mercado e soluções, aplicações tão diretas como a que o Thales falou e provavelmente os exemplos que o Breno vai dar. Quando eu estudo esses temas e os algoritmos que eu vejo, aonde eles são aplicados, soluções, eu vejo de forma muito ampla. Então, eu vejo assim, resolução de score de crédito, fraude em crédito, é muito utilizado alguns algoritmos de aprendizado de máquina, diagnóstico médico, hoje tem ganhado grande proporção automatizar isso e, de certa forma, mostrando que às vezes tem uma eficiência melhor do que de médicos, né? Existe uma variabilidade muito grande no ser humano e a máquina diminui isso de certa forma. Estou vendo começando a ser utilizado em crime, por exemplo, detectar se um carro foi roubado ou não a partir do comportamento de direção do motorista. Tá? Isso está começando a surgir de maneira forte e são algoritmos, de novo, aprendizado de máquina, então, aprender o padrão estatístico, como, né, mapear esse padrão estatístico e depois determinar se isso é um roubo ou a direção normal do usuário, do carro. Então, assim, são várias aplicações e eu acho que o marketing tem espaço para isso, que é também determinar o perfil, claro que já tem isso em e-commerce, essas coisas também, e pegar o máximo de informação sobre um indivíduo e ver e agir sobre ele. Essa seria o que a inteligência artificial pode contribuir nesse setor aqui também, que eu vejo de forma bastante assertiva. Beleza. Uhum. São realmente diversos exemplos, né, diversos campos. Acho que se a gente selecionar cada indústria diferente do mercado, é capaz da gente conseguir trazer um exemplo. Um exemplo que eu acho bastante interessante, que é bem próximo de qualquer pessoa, é um exemplo de, por exemplo, um algoritmo de recomendação, né? Como, por exemplo, o Netflix. Nós sabemos que ele recomenda alguns filmes com base no nosso perfil, mas às vezes a gente não pensa o que está acontecendo, né, por trás desse algoritmo. Por que está sendo recomendado, por exemplo, um filme ou uma série para mim? Bom, o que eles fazem mais ou menos, né? Tentando explicar de uma maneira bem simples, talvez eu não traga uma visão tão acadêmica, mas tentando trazer de uma maneira simples para que todo mundo consiga entender também. Eles vão ingerir seus dados, né, o histórico de tudo aquilo que você assistiu, e eles te colocam em uma categoria. Por exemplo, existe uma categoria A, que é a categoria das pessoas que gostam de filmes do Tarantino, por exemplo, e a categoria B são pessoas que assistem reality shows de culinária. Um exemplo aqui bem básico. E à medida que você vai adicionando variáveis, cada seriado, cada filme que você assiste, você vai alimentando esse algoritmo, essa inteligência, para ele entender se você se encaixa no grupo A ou no B, ou em cada um de milhares de grupos que ela perfilou. E com base nisso, ela pode te dizer, olha,
Já que você gostou desses 3 ou 4 filmes, dessas 3 ou 4 séries, é muito possível que você goste também dessas outras coisas, né? Ele consegue ter uma assertividade cada vez mais alta com base na quantidade enorme de pessoas que estão assistindo e padrões que estão sendo reconhecidos conforme o algoritmo vai rodando em cima desses dados. Um outro exemplo também para tirar um pouco do dia a dia, talvez levar para um contexto um pouco mais empresarial, são algoritmos de precificação. Por exemplo, se uma empresa quer saber qual é o melhor preço para ela praticar em um produto, com base em diversas variáveis, como a localização desse produto, o cliente, e diversas outras variáveis que ela pode ir consumindo, até mesmo em tempo real, né? Ela pode utilizar um algoritmo de inteligência artificial para realizar essa precificação. Então, definir qual é o melhor preço para eu praticar de acordo com cada um dos clientes e cada um dos contextos em que eles estão inseridos. Então, é um outro exemplo bastante recorrente aí que a gente vê sendo praticado no mercado. Então, como o Breno mencionou aí, alguns exemplos bem interessantes para a gente, eu acho que agora a gente já tem um contexto de inteligência artificial, alguns exemplos práticos, dá para entender um pouco melhor do que a gente está falando. E agora eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais no marketing, né? A gente tem já no mercado algumas soluções aí que utilizam da inteligência artificial para marketing, como, por exemplo, algumas soluções que servem para ganhar agilidade no processo de criação, por exemplo, de campanhas de marketing. Então, soluções que, a partir de uma determinada busca que um usuário faz, por exemplo, eu vou fazer uma peça de e-mail sobre um pet shopping. Ele procura pet e a ferramenta faz toda uma busca utilizando a inteligência artificial para entender imagens de animais, para entender imagens de todo esse cenário que o usuário passou ali textual. A ferramenta interpreta o texto, traduz isso, busca conteúdo, organiza esse conteúdo para agilizar a vida do criativo da agência, né? Então, soluções como essa já estão ganhando uma força aí no mercado. Além disso, a gente tem soluções para otimizar problemas. Hoje, no mercado de marketing, o teste AB é algo muito comum, muito utilizado e que tem um poder muito grande, só que ele tem uma limitação, né? O teste AB, o que é? Né? É a gente pegar 2 conteúdos, por exemplo, para um e-mail marketing ou para uma mídia e testar qual conteúdo entre esses 2 ou entre esses 5 conteúdos vai gerar mais resultado com os meus clientes. Só que hoje a gente está num cenário cada vez mais diversificado e a gente consegue fazer teste AB para mil possibilidades, por exemplo. Para 1000 testes, para saber qual dessas 1000 peças, variantes de cor, variantes de tamanho de botão numa peça de e-mail, podem ser testadas, por exemplo, para identificar qual a peça performa melhor. Para o Marcos, qual peça performa melhor. Para o Breno, qual peça performa melhor para o usuário X ou para os 1 milhão de usuários que a minha empresa tem. Então, são soluções aí que estão entendendo o perfil de cada usuário, entendendo a jornada de cada consumidor para poder trazer isso. E eu acho que para o Marcos participar aqui um pouquinho, eu acho que assim, a gente consegue falar sobre como as questões específicas de inteligência artificial podem resolver esses problemas, né? Por exemplo, eu imagino, na minha visão de leigo, que essa questão dos testes AB, como uma solução testa 1000 potenciais ativos de marketing, 1000 criativos, como que ela faz para definir qual é o melhor, né? Eu imagino que seja um problema aí de predição, ou de correlação, ou de otimização. Tá. Bom, que bom que você me colocou nessa conversa, porque como a questão no mercado não é tão grande assim, eu fico vendo, imagino maneiras gerais de
de entender o problema. E eu acho que a inteligência artificial pode vir com esse propósito, tentar identificar, personalificar um cliente, por exemplo, porque o ser humano analisando, ele consegue criar grupos, mas esse padrão tão granular é uma coisa muito complexa de se avaliar manualmente para uma empresa que tem, por exemplo, 1 milhão de clientes. Entendeu? E aí, esses algoritmos que ele escreveu, nada mais são do que códigos, algoritmos, dado o problema, em conhecimento do negócio, podem sim ser usados para criar esse tipo de característica individual. E eu acho que esse é um passo que muitas das empresas, do mercado, vai ter que tomar. Individualizar, porque as pessoas têm características muito diferentes e cada vez estão mais exigentes no seu perfil, né? E eu acho que no marketing essa é uma demanda que vai surgir, que é importante, porque a inteligência artificial vem hoje com o que temos, consegue, de certa forma, suprir bem essa demanda num problema. Mas, igual você está falando, esse exemplo que você deu, de criar e-mails, etc., esse conhecimento de mercado eu realmente não tenho, não. Talvez o Breno tenha alguma contribuição aí, fazer mais específica em relação ao marketing, eu não sei. Uhum. São vários exemplos e não sei se eu queria trazer algum exemplo específico de aplicação do marketing, mas alguma coisa que eu acho também interessante colocar é que muitas dessas situações operacionais que a gente olha e vê, nossa, isso seria impossível, né, fazer, demoraria horas e mais horas para realizar. Quando a gente utiliza um algoritmo para automatizar esse processo e a gente alia isso a uma plataforma de computação que traga esse poder computacional, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida e eficaz. Todas as plataformas que a gente possui vão utilizar algum tipo de algoritmo para tirar algum insight e oferecer para o usuário. Então, seja no momento de uma classificação, seja no momento de realizar alguma comparação, ele vai ter aquilo oferecido a ele de uma forma mais automática e self-service, do que ele ter que realmente correr atrás e buscar fazer esse tipo de análise. Então, acho que a grande parte das nossas soluções podem auxiliar dessa maneira. Perfeito. E eu acho que condiz muito com o que você falou agora, a questão dos bots, né? É uma tarefa que muitos consideram rotineira, mas é uma tarefa que é muito cara para as empresas manter um atendimento virtual e que é muito fácil, relativamente com a tecnologia que a gente tem hoje, de otimizar esse problema com bots. Então, hoje, rapidamente, a gente consegue publicar um bot que reduz drasticamente o trabalho do atendente lá no call center. Então, o bot já faz toda uma primeira tratativa, resolve dúvidas simples, e tudo isso feito através da inteligência artificial. Mas, e entra através especificamente do processamento da linguagem natural, né? Muita gente já me perguntaram como que um bot utiliza inteligência artificial. E ele utiliza justamente para interpretar o que a pessoa está falando. Nem todo mundo escreve o mesmo problema da mesma forma. Cada um, na verdade, vai escrever de uma forma. Então, o bot serve para interpretar esse texto e classificar isso dentro de uma nuvem de perguntas e respostas que ele está treinado para poder dar essas respostas. Então, é um trabalho que otimiza, gera redução de custo dentro do cenário de marketing, né? E agora eu acho que a gente pode entrar um pouquinho sobre a personalização e predição. Aí a ideia é mostrar como a inteligência artificial pode entender o comportamento de usuários e consumidores e onde a gente pode chegar com isso, né? Um exemplo prático é um projeto Data Live que a gente está trabalhando, vocês vão conhecer muito mais sobre ele. Mas a ideia é entender a jornada do consumidor e entender padrões e comportamentos que levam cada consumidor, cada usuário para um perfil desejado. Então, se a gente quer entender quais usuários que compram determinado produto, a gente pode olhar para toda a jornada desse usuário, em todos os canais,
para poder entender. Antes dele comprar, geralmente usuários que compram também fazem determinada ação, também visitam o site por X minutos, ou fazem determinada simulação no site, ou visitam a loja. Então, a ideia de enxergar toda a jornada do cliente, eu acho que é um sonho que todo analista de marketing tem, e é algo que é muito importante no cenário atual, porque a gente está num cenário cada vez mais exigente, que tem cada vez mais dado. Mas de nada adianta a gente enxergar a jornada de um cliente, ver lá, o cliente Marcos, ele visitou a minha loja, depois ele acessou o meu site, depois eu mandei um SMS para ele, depois ele viu um e-mail, e depois ele comprou. Ótimo, eu sei a jornada do Marcos. Mas e quando você tem 1 milhão de usuários? E aí que entra a inteligência artificial para entender a jornada desses 1 milhão de usuários e aí gerar uma propensão, predizer quais são os usuários que estão mais próximos de comprar, quais são os usuários que estão mais distantes de comprar, para a gente poder entender isso. Então, entram aí diversas tecnologias para realizar isso, né? A gente também tem formas aí de atingir esse objetivo, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre, podem ficar à vontade. Tá. Bom, eu acho que o que o Thales falou linka bem com o meu discurso anterior, né? E eu acho que isso também é muito graças a esse poder computacional que foi mencionado antes, essa capacidade, você precisa dela, e aí sim você poder personalizar a predição. Ou seja, isso a aprendizagem de máquina, a inteligência artificial pode fazer bem. Então, caracterizar individualmente, dependendo da sua busca, você deu um exemplo aqui do Data Live, né? Eu acho que esse é muito futuro que várias, não só o marketing, mas várias canais estão levando, seja ramos, etc., tentar entender a pessoa. Porque é o que eu comentei antes, talvez antecipando um pouco, que era a ideia assim, a gente fazendo análise manual consegue talvez criar grupos, etc. Mas individualizar a característica de uma pessoa, você precisa de uma capacidade de processamento, um entendimento do negócio e dados, né? E hoje esses dados estão se tornando disponíveis, então você precisa dessa capacidade computacional por trás, mas eu acho que você resumiu bem o que eu vejo, assim, e isso eu acho que vai ter um grande avanço nesse sentido ainda, porque tem muita tecnologia surgindo nesse caminho. Uhum. E essa descrição que o Thales fez, acho que para qualquer pessoa que tenha uma visão de negócios, o que ele falou representa mais dinheiro, né? Representa lucro. Porque a partir do momento que você tem todos esses dados, uma base histórica de consumo, e que você consegue traçar exatamente qual é o perfil de compras, qual é a jornada do seu cliente, você começa não somente a entender o que ele está realizando, mas você começa a tomar ações, né? Decidir fazer alguma coisa no momento que você sabe que vai ser o mais assertivo possível para o seu cliente. Talvez se você me enviar hoje um cupom de desconto de 10% em um produto seu para o seu cliente, não necessariamente você garante que é o melhor momento para enviar esse cupom. Mas se você estiver acompanhando tudo que ele está fazendo, você pode enviar, por exemplo, esse cupom, ou então um SMS, um e-mail, no momento que ele mais está propenso a comprar. E essa assertividade nos seus disparos é o que vai realmente aumentar os lucros que a empresa vai ter, vai trazer mais retorno, e é aí que entra toda essa parte da inteligência aplicada ao marketing, né? Você consegue fazer muito mais retorno com menos ações. E acho que é a ideia disso tudo. Perfeito, perfeito. Bom, o próximo tópico aqui seria por que dar atenção à inteligência artificial? Eu acho que a gente já deu inúmeros motivos aqui sobre por que dar atenção para essa inteligência, mas eu acho que a inteligência artificial é a tendência, né? É o que mais tem se falado. A gente não vê como uma palavra da moda, é algo que veio para ficar, com certeza. E por que eu considero a inteligência artificial como
um dos principais tópicos para quem está no marketing hoje se atentar, se estudar e correr atrás para implementar. Bom, o volume de decisões que a gente tem que tomar todo dia, ele cresce. O volume de dados que a gente tem disponível para tomar essas decisões cresce mais ainda. Então, vai chegando um momento que você não consegue tomar todas essas decisões no tempo que é necessário tomar essas decisões. Então, as empresas que não adotarem a inteligência artificial para acelerarem processos, para ajudar a tomada de decisão, às vezes, para tomar a decisão por elas em tempo real, vão ficar para trás. Porque o humano, não importa quantas pessoas você tenha na sua equipe, o humano não vai ser capaz de analisar esses dados, entender esses problemas, gerar esses insights e tomar essas decisões em tempo hábil. Então, a inteligência artificial ela veio para acelerar esse processo e as empresas têm que correr atrás. Bom, posso falar? Bom, eu vou, de certa forma, resumir um pouquinho da minha visão do porquê da atenção à inteligência artificial, basicamente resumindo o que a gente já vem conversando aqui nos últimos 15, 20 minutos, que é, agregar valor, óbvio, é o que ele falou, a parte do lucro, a diminuição de custo da empresa, então você ter menos pessoal para resolver problemas triviais que a máquina consegue, né, aprender de maneira simples, que foi, por exemplo, o exemplo dos bots, tá? Fornecer insights, ou seja, procurar por padrões que a gente não imagina que tenham, mas entender insights, possivelmente uma coisa afeta a outra e não é óbvia, e a máquina consegue, pelos vários cruzamentos, a capacidade de processamento, determinar muitas vezes insights que não são triviais à primeira vista, e interessantes para o problema, que pode acarretar de novo no objetivo final, né? Melhorar vendas, lucro, ou dependendo do problema que você tem. Analisar o grande volume de dados, que isso vai ficar cada vez mais relevante. Hoje é muito fácil coletar dados. E, por fim, automatizar decisões e torná-las inteligentes. Ou seja, não precisa alguém olhando para isso o tempo todo, a máquina realmente faz um bom trabalho. Tem um bom poder preditivo, uma taxa de assertividade alta. Eu acho que isso é uma coisa que hoje, o que a gente entende como inteligência de máquina, consegue fazer bem. Tá? E aí eu acho que esse é o caminho que as empresas, todos os ramos, inclusive o marketing, tem que entrar mesmo de cabeça, porque senão vão ficar para trás e vão perder mercado, que é um problema que elas estão disputando ali no dia a dia. Eu concordo com tudo que o Marcos falou e o Thales. Realmente foge da competência humana a analisar as quantidades tão grandes de dados, né? Seria impossível contratar mais e mais analistas ou juntar uma força-tarefa para realizar o que hoje está sendo feito através de algoritmos, através da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é nada mais do que uma ferramenta que está sendo utilizado em diversas aplicações, em diversas tecnologias de maneiras diferentes. Então, acho que é algo que já está dentro de tantas linhas diferentes de negócios, não pode não ser uma coisa relevante. Uma visão que eu empresto até um pouco da Oracle, que a Oracle diz que a inteligência artificial e a automação de processos é como uma nova onda de inovação que vai atingir diversas tecnologias diferentes. Então, por exemplo, no nosso dia a dia tem muito de inteligência artificial sendo utilizado, seja quando eu uso um aplicativo para otimizar a minha rota de casa até o trabalho, seja quando um bot me atende quando eu estou utilizando um sistema de atendimento ao consumidor pela internet, ou seja, sei lá, quando eu tento traçar uma projeção de forecast da minha empresa. Em vários casos, a inteligência artificial está sendo utilizada e a gente muitas vezes nem percebe, né? A gente tem que parar um pouco e pensar, poxa, como isso foi feito? E aí a gente percebe que a inteligência artificial está lá. Mas algo que está presente em tantos pontos diferentes do nosso dia a dia, não pode não ser uma coisa relevante. Eu acho que é essa a ideia também que eu gostaria de passar. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, a gente pode falar um pouquinho aí sobre os principais obstáculos e os ganhos que as empresas têm na hora de adotar a inteligência artificial dentro do marketing, né?
Bom, vamos começar pelos obstáculos. Vocês querem falar um pouquinho? Eu quero. Bom, eu vou também, de novo, tentar enumerar os obstáculos que eu vejo. Um é desmistificar a ideia que a aprendizado de máquina resolve todos os problemas. Que, de certa forma, vai substituir todo ser humano, que você não precisa de conhecimento do negócio, simplesmente você põe uma máquina e ela vai resolver qualquer problema que ela for dar. Não é bem assim. Apesar de você ter essa capacidade de processamento, essas coisas, precisa muitas vezes de uma equipe boa para entender o negócio, entender o problema e aí sim construir uma máquina que atenda a sua demanda. Então esse é um obstáculo muito grande, tem que ter gente capacitada agora para fazer isso, não é um exercício trivial. O outro que já foi comentado é essa capacidade computacional também. Claro, com maior volume de dados, etc., você precisa de uma estrutura computacional capaz, ela existe, mas capaz de fazer essa análise. Também não acha que você vai pegar o seu desktop e resolver o problema de uma empresa enorme. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que esse jogo de capacidade algorítmica, capacidade computacional, que é o grande obstáculo que as pessoas estão enfrentando, né? Então, quanto que eu tenho de processamento, quão complexo dá para ser, para ter uma assertividade cada vez melhor. Eu acho que esse é o jogo que tem que ser jogado hoje em dia pelas ferramentas que a gente tem. E eu acho que o obstáculo está aí. Achar esse meio termo, o que. Então, quão bom eu tenho que ser, quanto equipamento eu tenho que ter, passa por aí o nosso obstáculo, principal obstáculo hoje em dia para esse problema. Uhum. E o papel de grandes fornecedores de tecnologia, como a Oracle, por exemplo, é trazer algumas aplicações, alguns frameworks, algumas soluções que já estejam mais pré-montadas e mais desenhadas para facilitar para uma empresa, um usuário final, realizar esse tipo de análise e minimizar a quantidade de obstáculos, né? A maneira que a gente tenta auxiliar é fornecendo tecnologias que muitas vezes vêm do open source, né, que estão presentes aí de forma gratuita, que qualquer pessoa pode utilizar, mas alavancar elas para que elas sejam, vamos dizer assim, tenham eficiência para rodar no nível de uma grande corporação a nível global e que não deixe ninguém na mão em nenhum momento. Então, é realmente aliar esse mundo de experimentação, de testes, a toda a eficiência e toda a confiança que é necessária quando você está realizando algum tipo de atividade a nível corporativo. Então, acredito que o nosso papel enquanto fornecedor é facilitar para que isso aconteça sem nenhum tipo de obstáculo maior. Perfeito. Eu acho também que um dos grandes obstáculos da adoção da inteligência artificial, assim como a adoção de analytics e projetos que envolvem muitos dados, é o cuidado na captura, no tratamento desses dados, porque tem uma expressão que é muito famosa, não é à toa, que é entra lixo, sai lixo. Se você resolve implementar a inteligência artificial, mas antes disso, você não tem seus dados arquiteturados perfeitamente, você não tem a captura dos dados acontecendo da maneira correta, você não tem os insumos para essa inteligência artificial, você não vai conseguir tirar bons resultados disso. E pode ser que demore muito para você perceber que você não consegue tirar bons resultados disso. Então, a inteligência artificial é algo que deve ser pensado com cuidado do começo, né? Então, não dá para ir trocando as peças do avião com ele voando, senão você tem que voltar lá no começo, refazer a captura de dados, por exemplo. Então, esse é um obstáculo que precisa ser muito bem endereçado para a adoção da inteligência artificial. E como ganhos, a gente falou muito aqui. Eu acho que a inteligência artificial tem potencial para resolver todo tipo de problema dentro das empresas. Então, e esses problemas podem envolver redução de custo, podem envolver aquisição de novos clientes, retenção de clientes, podem envolver redução de insumos necessários para realizar alguma tarefa,
pode envolver diversos cenários e aí vai de cada aplicação. Mas falando de marketing, eu acho que os principais ao melhorar a eficiência para adquirir novos clientes, reduzir a evasão de clientes, né? Reduzir o churn, que é algo muito comum também para os problemas de inteligência artificial, e para melhorar a experiência do consumidor. Também tem surgido novas soluções aí que vão ajudar a melhorar a experiência do consumidor e, por consequência, melhorar a entrada de novos consumidores e a retenção dos atuais, né? Vocês têm algum ponto para falar sobre os ganhos? Eu, como não sou muito do mercado, estou concordando com vários aqui. Concordo de verdade, eu acho que passa muito por aí, do meu ponto de vista, né? E realmente não tem muito o que contribuir aqui, não. Uhum. Eu acho que a gente já falou, né, muitos exemplos práticos, questão de forecast ajuda bastante, dos próprios chatbots, algoritmos para detecção de fraudes, por exemplo, tem muito dentro do marketing, mas acho que o Thales já mostrou bem. São diversos campos, né? Se a gente for citar um por um, a gente vai ficar aqui conversando a tarde toda, mas acho que alguns exemplos aí eu citei também, ok? Perfeito. Bom, gente, nós estamos finalizando por aqui esse bate-papo. Ele não é o único, tem muito para falar ainda. Como vocês viram, a gente tem muito ainda para falar. Então, a gente vai deixar um link aqui embaixo, onde vocês podem se inscrever para mais conteúdos. Vocês podem enviar e-mails para a gente responder nas próximas conversas, perguntas. Se quiser marcar uma conversa com a gente também está aí. Manda um e-mail para contato@maiormarketing.com.br e vocês também podem conhecer um pouquinho mais sobre o Data Live no site datalivemartech.com. Bom, é isso. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Eu queria agradecer o convite. Eu gosto dessas conversas de tecnologia, coisas que estão sendo, né, usadas e áreas relevantes. Então, eu queria agradecer, deixar um agradecimento por ter participado disso. Espero ter contribuído de alguma forma. Tá? É um prazer estar aqui e que possa voltar em outros, quem sabe. Uhum. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, Thales, por conversarmos. Eu acho que é sempre relevante trazer discussões atuais como essas. Obrigado, Marcos, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu espero também ter tentado ter elucidado um pouquinho mais algumas questões sobre inteligência artificial, e se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o que a Oracle tem sobre inteligência artificial e analytics, ou saber um pouquinho mais de como funciona a parceria com a Oracle, podem me enviar um e-mail que é breno.comin, comin com N de navio no final, @oracle.com, ok? Perfeito. E por último, para finalizar, acompanhe as nossas redes sociais, a gente vai divulgar mais conteúdos como esses lá. Então, todas elas são @datalivemartech, @datalivemartech, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E é isso? Bom, então é isso. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.